Bom, acabei de sair do trabalho, continuando aquele podcast lá de manhã. Primeiro eu vou ter que achar, na verdade, onde eu parei. Eu parei quando ele tava falando. Eu tinha um colega que ele tinha esse problema de se frustrar facilmente com as coisas, e isso varia de pessoa para pessoa. Então não tem como querer definir isso como uma verdade para todos, mas faz parte. Aí eu falei, eu não sou tipo os crentes que fazem coisas boas querendo ir pro céu. Eu não vou me esconder e me vitimizar, mas eu sei que eu tenho transtornos mentais e de personalidade. Eu sempre fui agressivo pra caralho. Eu tenho traços de borderline, de reatividade e estabilidade emocional. Você não entenderia isso. E nem sei porque eu tô me explicando pra você. Aí ele falou: Aí você está sendo hipócrita também, porque você não sabe de todas as coisas que eu passei e não estou dizendo que você sofreu, mas você está querendo justificar isso para suas atitudes ou é só impressão minha? É porque o que eu disse e repito, eu só falei as coisas que eu vi. Aí ele falou, certo. Aí eu falei, sim, mas eu nunca te critiquei aleatoriamente, como você já fez 3 vezes. Aí ele falou, não foi aleatoriamente. Eu falei, eu nunca vou saber pelo que você passou, portanto, eu nunca te julguei também. Eu te achar burro reflete o que eu acho, e eu geralmente não exponho esse tipo de coisa se não for adequado. Aí ele falou, se você não me julgou, entre aspas, então não teve por que me julgar. Eu não entendi. Ou porque não quis. Mas se você parar para pensar, você me julgou várias vezes. Aí, aí eu falei naquele comentário que ele fala que eu sou hipócrita. Eu falei, óbvio que eu tô querendo me justificar. Tudo que eu fiz até agora foi me justificar sem necessidade por acusações aleatórias suas. Aí ele falou, mas não, eu não levo como julgar. Só com você, tá? Eu nunca vou saber pelo que você fala, portanto, nunca te julguei também. Só com você, não entendi. Aí ele falou, tipo, eu te julguei várias vezes, mas eu não expus isso pra você do completo nada. Sei lá, acho que quando eu fui na sua casa eu achei estranho a TV com baratas e o cheiro é estranho. Mas eu guardei pra mim, porque isso é irrelevante pra nossa amizade. Eu iria na sua casa de novo e te convidaria mais 1000 vezes pra ir na minha. Aí ele falou, eu também não. Teve que ocorrer certas atitudes para isso acontecer, então você deveria ficar ciente disso. Aí eu falei, sim, foi o que eu falei quando você me julgou várias vezes também. Tá. Aí ele falou, normal, no comentário que eu falei, sei lá, acho estranho a TV com barata e o cheiro estranho. Aí ele falou, normal, eu também reparo a casa dos outros, afinal nós temos olhos, né? Aí ele falou, não foi aleatório, mano. Se tem uma coisa que não foi, é aleatório, porque se fosse, eu nem tinha falado o que eu falei. Você só não esperou o que eu falaria. Aí eu falei, em resumo, gostei de você ter exposto o seu pensamento em relação a mim. Eu não acho que seus pontos são todos coerentes, mas não vou deixar de gostar da sua amizade por conta disso. Então foi, então foi porque tu refletiu na sua casa sobre e me mandou sem nem sequer ter mencionado em outra conversa. Então, para mim, foi a mensagem mais aleatória que eu recebi. Eu falei, você só não esperou. Aí eu falei, isso. Você podia continuar tendo as mesmas. Você pode continuar tendo as mesmas opiniões sobre mim. Aí ele falou, bom, se nisso você acha que sim, ok, não vou discordar mais nisso. Quando eu falei sobre aleatoriedade. Eu falei, não precisa mudar, mas caso você decida mudar o modo que você vai agir comigo, aí temos um problema que pode ocasionar com nós nunca mais nos vemos. E tipo, eu refleti sobre a gente nunca mais se ver. Porque a nossa amizade foi aleatória. Tipo,
eu precisei pedir para minha mãe colocar dinheiro no meu chip para conseguir ver as mensagens lá no metrô. Aí ele falou, se você levar em consideração essa palavra sempre, tudo foi aleatório. Tá, aí eu falei, e tu nem me conhecia e eu nem te conhecia. Eu falei pra minha mãe um dia antes que eu ia levar um amigo meu pra nossa casa. Tu podia ser um psicopata doente. Aí ele, aí ele falou, eu concordo, e você também, ao meu ver, mas acho que não ligamos muito pra isso. Aí eu falei, nós éramos dois suicidas, kkkk. Cara, eu gostei muito de ter te conhecido. Tu foi o único amigo que eu mantive contato, tipo, da internet e tal. Aí eu falei, eu decidi acabar 3 amizades por causa das mesmas coisas, por achar que eu sou paciente demais, mas claro, eu sei que eu deixo a emoção tomar conta às vezes, isso é o meu ponto fraco. Aí eu falei, e mesmo tu sendo chato pra caralho diversas vezes, eu nunca pensei em parar de falar contigo. Aí, aí ele perguntou o porquê eu ter gostado de conhecer ele. Falei, rola muito comigo de ficar intensamente amigo de alguém e querer que a pessoa morra e nunca mais querer ver o rosto da pessoa. Aí ele perguntou, eu fui, no que eu fui chato? Aí eu falei, mas você foi diferente nesses papos, tipo. Aí eu fui falar no que ele foi chato. Eu falei, nesses papos, tipo, além de ter papo red pill de academia e essas coisas, já é a terceira vez que tu vem meter esses papos como se tu fosse moralmente superior, querer me dar lição de moral, querer me mudar como pessoa. Aí ele fala, bom, nisso você está certo. Aí eu falei, tipo, eu mudo muito, mas nunca mudo por opiniões como essa. Eu mudo toda hora drasticamente por qualquer coisa, mas sempre que alguém dá uma opinião sobre a minha vida, eu faço questão de manter quem eu sou, só para irritar a pessoa. Aí ele falou, não discordo disso, eu nem sequer deveria ter falado essas coisas, mas já que ocorreu, né, e eu lhe via como alguém para falar sobre e é bom que você soube como eu sou através disso. Aí eu falei, porque eu fico irritado quando alguém acha que sabe viver a minha vida melhor do que eu. Ô, caralho. Ai, merda. Aí cada um lide com as suas próprias escolhas e eu lido com as minhas. Aí ele falou, então você é o do contra. Aí eu falei, eu sou borderline, completamente estável. Eu sempre quero me afastar de quem eu sou. Sempre quando eu sinto que eu tô me tornando eu. Eita, tá chovendo. Aí eu falei, bom, eu também achava chato aqueles assuntos sobre ciência, metafísica e etc. E como você E como você disse, não se trata só sobre isso, mas fazia parte. Espera aí, tá chovendo aqui, eu vou ter que guardar. Tá, deixa eu só ler de novo. É bom, eu também achava chato aqueles assuntos sobre ciência, metafísica e etc. Mas é como você disse, não se trata só sobre isso, mas fazia parte. Eu quero ser outra coisa que não seja eu. Ele, ele falou isso, eu percebi quando eu disse que eu sou borderline, né? Aí eu falei, aí eu falei, mas se alguém quiser me mudar, eu não gosto. Por isso eu continuo sendo o mesmo. Meu pai quis me mudar e eu continuo o mesmo. Minha mãe quis me mudar e eu continuo o mesmo. Quando eu quis mudar foi por mim mesmo. Eu falei, eu sempre deixo a minha opinião acerca de você pra mim, porque eu gosto de ver como as coisas vão desenrolando. Aí ele falou, você muda com o que é conveniente, eu entendo. Eu falei, eu não gosto tanto de ter controle sobre as coisas. Eu deixo acontecer porque eu gosto da aleatoriedade. Aí ele falou, isso é normal de adolescentes e é um traço comum. Eu falei, tipo caminhar para um lugar onde você não sabia
o que vai acontecer. Por isso eu te chamei para minha casa no impulso. Aí ele falou, Aí eu falei, não é conveniente, senão quando a minha família falasse eu mudaria. Aí ele falou, sim, é verdade. Aí eu falei, porque mesmo eles me maltratando e me xingando de todo tipo, eu não tive medo e fui ser careca. A minha madrasta falou um monte antes de eu cortar o cabelo todo. E eu fui e taquei o foda-se porque era um desejo meu. E na escola eu fui humilhado por todo mundo e taquei o foda-se. Aí ele falou, isso me lembra a fala da mulher, um rebelde sem causa. Mas no seu caso teve causa então. Aí eu falei, porque a vida é assim. Eu acho os seres humanos inferiores por mecanismo de defesa. Na real, eu sou um puta medroso. Aí ele falou, bom, isso teve influência então na sua atitude. Aí eu falei, eu creio que nesse sentido você é igual a mim. Você não opinou sobre por que você quer que a situação desenrole de um jeito que você não tenha total controle. Você gosta dos papos que a gente tem, mesmo não gostando da forma que eu abordo eles. Aí ele falou, então também então somos, mas ao meu ver, depende do sentido que fala. Podemos ser inferior em questão se várias coisas. Sei lá. Falei, todo ser humano tem uma compreensão limitada da vida, da realidade e do universo. Aí falei, pela minha forma filosófica que eu analiso as coisas, eu me permito vivenciar e ter uma perspectiva de existência, que é raro. Boa noite. Aí ele falou, mano, depende, naquele momento eu não opinei porque é uma coisa que você estava explicando e eu não iria falar que é chato, igual às vezes quando eu coloco uma música na sua TV e você muda, mas teve várias situações sobre isso, tá? Aí eu falei, eu mudei as músicas, não lembro disso. Às vezes eu quis entender. Ele disse, sim, teve uma vez, tipo um caso isolado. Eu devo ter falado, puta chato, meu. Aí eu falei, mas cara, lide com a minha forma sincera de ser no mundo. Eu te deixo livre na minha casa para ser da forma que você deseja ser. Eu te agrado de toda forma. Eu acho você babaca por julgar a minha forma de viver, mas isso não te torna um babaca de fato, só de vez em quando. Eu te dou total liberdade na minha casa. Se tu quiser jogar videogame, ver Netflix, tomar café, comer comida, falar com a minha mãe ou com o meu irmão, ir no meu quarto, cagar no meu banheiro, isso tudo você pode fazer. Aí ele falou, eu tava escutando uma música e você tinha mudado o tom de voz e usado aquela voz careta. Tira dessa merda. Não lembro. Não lembro. Aí, aí, aí ele falou, na verdade eu não sou totalmente da forma que eu desejo total do tempo, né? Porque isso seria incomum. Aí ele falou, acho que não. Quando eu falei, eu acho que você é babaca por julgar a minha forma de viver. Aí eu falei que não lembrava disso. Aí ele falou, eu entendo, gostei da sua amizade também. Aí, aí ele falou, mas o problema foi suas falas e querer tirar sarro de mim como falam. Na hora eu não levei tão a sério, mas aí depois eu pensei. Aí eu falei, tipo, quando eu e meu irmão zoou você por ter cagado lá em casa, não impedimos você de usar o banheiro. A gente só tava brincando com o fato. Tu pode ir lá e colocar o show do Léo Lins que a minha mãe odeia. E ninguém vai te discriminar. Aí eu vi que você tava zoando. Aí eu falei, e ter achado uma música sua bosta não reduz a nossa amizade. Tu tá se apegando a coisas pequenas. Eu sempre fui sincero com tudo. Aí ele falou, eu entendo.
Aí eu falei, pelo menos eu nunca te menosprezei na sua frente sem motivo. Eu achar a sua música uma merda não significa que eu te acho uma merda. São coisas diferentes. As pessoas confundem suas ideias com elas próprias e seus gostos e tudo. Bom, você já desprezou, tanto que já tirou sarro de mim por treinar. Aí eu falei, mas que se foda, o fato não muda que você cagou lá em casa e se você quisesse ninguém ia te impedir. Apenas iríamos brincar com a situação, não é algo que te fere de verdade. Aí ele colocou entre aspas, isso é coisa de bicha, mas eu entendo que foi na zoeira, mas não deixa de ser uma opinião interna, caralho, bicho. Olha isso. Eu falei zoando, tipo, isso é coisa de bicha, porque o cara treina e o cara levou muito a sério. Puta que pariu. Hoje em dia eu treino também, né? Minha opinião final e teleológica do bagulho. Aí eu falei, bom, não, ele falou, bom, e se disser que eu, e se eu disser que eu me senti humilhado, isso seria verdade? Pode ser uma verdade pra você, mas não é válida, é 100% pra todo mundo, sei lá. Eu falei, não foi opinião, tu não percebeu que eu não dou a minha opinião concreta sobre as coisas. Muitas coisas que eu falo não são pra ser levadas a sério. É uma verdade pra você, eu falei. Aí ele falou, eu sei, mano, eu sei que pessoas mudam de opiniões e tá ok, mas palavras têm poder, têm influência, elas têm a decisão de mudar o fator das coisas, do comportamento, mas eu entendi que no nosso caso era zoeira, então eu não devia levar a sério. Aí eu falei, e tipo, eu me sentir humilhado pelo meu pai não vai fazer ele querer se redimir comigo. E tipo, eu falaria pra você que se foda também, porque eu não sinto peso nenhum na consciência, eu não vou mentir pra você. Caralho, pera aí, nossa, tá foda essa conversa, hein? Eu não vou terminar não, tem muita coisa ainda e tá 17 minutos só disso. Chega, né? O bagulho terminou com sendo uma discussão meio epistemológica. Eu falei, o que é um fato se não uma coisa validada por várias pessoas? Só se você valida algo, não é um fato consumado. Se eu penso em um círculo ao contrário, não é um fato que aconteceu na realidade material, só na minha cabeça. Uma alucinação não é um fato. É difícil explicar as coisas para você. Tu tá falando palavras muito complexas com um sentido raso, sem dar uma definição precisa para elas. Tipo, isso é um fato e que diabos é um fato? Boa noite, amigo. Ai, meu Deus. Entrei no WhatsApp. Aí ele falou: o negócio pode até ser que nós não sabíamos, mas não muda o que é. Eu nunca refutei isso. Aí ele falou: só lógica diante disso é que as pessoas têm que saberem para ser fato. Óbvio que é. Tudo que a gente aceita como fato é porque outras pessoas sabem que é um fato. Sei lá se é um fato que um unicórnio dá a volta no sistema solar, se ninguém souber, ainda não é um fato. Sei lá, cara, é estranho. Tipo, ainda pode ser, sei lá, antes do Newton a gravidade ainda era gravidade, mas a gente sabia que a gravidade era um fato. Não é que o Newton existiu e, portanto, a gente passou a saber o que é gravidade. A gente já sabia que as coisas caíam no chão. A gente só não tinha uma nomenclatura pro bagulho. Aí ele falou, mas você precisa acreditar nisso. Não precisa. Você não... deixa quieto. Tá, mas você precisa acreditar nisso, mas se não quer, isso só mostra sua ignorância para tentar entender. Aí ele falou, o fato é que
que ocorreu, a verdade daquilo que aconteceu. Seu conceito filosófico acha que atrapalhou você a entender isso. O fato não deixa de ser fato só porque as pessoas não o consumaram. Mas eu entendi o seu ponto. A questão nem era essa pra gente discutir. Mas já que veio o assunto. Tá, esse bagulho. Ah, vamos refletir sobre isso. Um fato, se você parar para pensar, é só uma construção linguística factual. Tipo, eu sei que essa árvore existe porque existe. De forma linguística, eu transpus o conceito árvore para a linguagem e, consequentemente, eu e vários outros animais com racionalidade entendeu que o fato árvore existe. Sem a gente entender que esse fato árvore existe, não tinha como existir na cognição, por mais que exista numa realidade fora da gente. Se a gente não conceitualiza, se a gente não entende e está além do que a gente pode entender, para a gente não faz sentido. Não é um fato que a cognição apreende aquilo. Tudo que é importante para a gente, por mais que exista uma realidade suprassensível além da consciência humana, se a gente não faz efeito dela, se ela não acrescenta em nada na relação em que a gente se relaciona, na forma que a gente se relaciona com a realidade, não é importante aquilo. O bagulho, a discussão foi o seguinte: ele quis falar sobre comportamentos meus que ele julga moralmente errado. E tipo, vou julgar o seu comportamento. Mas tipo assim, como que você faz isso? Porque quando você julga alguém, você tá se vendo num ponto de vista muito superior, tipo, como se você não errasse também. É muito esquisito isso aí. É como, é como se a pessoa ignorasse o fato dela também ser daquele jeito e, tipo, tudo que você fala pode ser usado contra você de alguma forma.